Meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Dorivaldo, sou casado e consagrado na dimensão de aliança na comunidade Nova Vida há 13 anos. É com muita alegria que convido você nesse momento a colocarmos em oração diante do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Querido irmão, querida irmã, vamos orar juntos, clamando o Espírito Santo de Deus, que Ele venha sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e roguemos sempre por sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Espírito Santo de Deus que desce sobre nós é aquele que nos fortalece, é aquele que transforma a nossa vida, é aquele que nos traz a graça da fé e da conversão. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, dobremos o nosso coração diante do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, abrindo o nosso coração, a nossa vida, a acolher esta graça, esse dom que é de Deus, esse dom que vem do alto. Vem, Espírito Santo, vem controlar todo o nosso ser, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Vem, Espírito Santo de Deus, inundar-nos com a Tua graça. Dá-nos, Senhor, a graça da fé e da conversão. Nós queremos experimentar esta graça que vem de vós. Queremos, Senhor, fazer parte dos eleitos, os filhos Teus chamados para este momento, chamados para viver a Tua palavra, chamados para sermos fiéis a Ti, Senhor, a santidade. Por isso nós Te clamamos, Senhor, sobre todas essas pessoas que nos acompanham neste momento também. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos experimentar e fazer a experiência do Teu amor em nossa vida, no nosso dia a dia. Tu que és um Pai bondoso, um Pai amoroso, assim como revelaste aos Teus apóstolos, Senhor, a Tua face, revelaste a cada um deles, Senhor Jesus, qual era o caminho de conversão. Deste a eles, Senhor Jesus, a graça de experimentar a fé em sua plenitude. Por isso nós Te clamamos, Senhor, vem sobre nós. Nós Te clamamos, Senhor, envia o Teu Espírito Santo, para que experimentemos também esta graça, Senhor, de Pentecostes. A graça do nascer de novo, Senhor. A graça, Senhor, do batismo do Espírito Santo. Para que possamos experimentar em plenitude, Senhor, esse processo. A graça da conversão, Senhor. Que a nossa fé, Jesus, se manifeste em sua plenitude. Porque Tu és o Deus da verdade, o Deus da justiça. Porque Tu és o Deus de amor. Porque Tu és o nosso Deus. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Socorrei-nos, Senhor, sem demora. Firma, Senhor, a nossa fé. Firma, Senhor, também a nossa esperança. Para que possamos contemplar a Tua grandeza, Senhor. Para que sejamos fiéis a Ti, Senhor. Para que nenhum mal nos desvie do Teu caminho, do Teu chamado, Senhor, que é para viver a Tua palavra em plenitude. Vinde em nosso socorro, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos mostre a verdade, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos leve a experimentar a verdade. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos tire do comodismo, Senhor, daquilo que nos paralisa. Vem em nosso auxílio, Senhor. Queremos caminhar contigo.
com o poder da tua palavra, Senhor, na autoridade do teu nome, Senhor. A todos esses que nos acompanham neste momento, Senhor, em suas casas, aonde eles estão, sejam inundados pelo teu Espírito Santo, Senhor. Sejam tomados pela tua graça, Jesus. Possam se colocar de pé, Senhor, pela graça da fé e da esperança, Senhor. Assim como reanimaste os teus discípulos quando já desanimados com a tua morte. E cumprindo a tua palavra, Senhor, manda o teu Espírito Santo, Pai. O Espírito Santo Paráclito da verdade, aquele que nos ressuscita para uma vida nova, Senhor, que nos traz as clarezas da tua palavra. Que assim seja, Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós podemos experimentar na nossa vida a verdade do Evangelho, da palavra de Deus. Iremos falar um pouco sobre fé e conversão. Qual o significado destas palavras em nossa vida de cristão? O Senhor, Ele nos dá a graça de experimentar a fé e a conversão. É um dom de Deus. Nós podemos ver o conceito de fé. A fé é a certeza a respeito do que ainda não se vê. Como nos diz a carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Onde podemos acompanhar na palavra de Deus, a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se vê. Essa é a confirmação na palavra do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje em dia nós podemos nos deparar com tantas pessoas que não acreditam em Deus, que ainda não alcançaram a fé e que têm perdido até mesmo a sua esperança em Deus. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, para entender melhor, vamos percorrer um pouco o caminho da fé. Foi este caminho que os apóstolos de Jesus fizeram. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos de 3 a 8, os discípulos, os apóstolos do Senhor, testemunham a ressurreição de Jesus. Jesus aparece a Cefas e aos 12. Assim, quando aquelas mulheres foram ao túmulo logo de manhã, e ao chegar no túmulo de Jesus, não o encontrou. Elas ficaram desesperadas, porque elas tinham depositado a confiança delas naquele Senhor. Mas ali encontrou os 2 anjos que lhes disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? E quantos de nós hoje em dia não procuramos Jesus entre os mortos? Porque ainda não experimentamos este dom maior, esta graça que é a fé. A graça da fé depende da nossa busca, do nosso desejo de encontrar. Os apóstolos, ao escutar aquelas mulheres, duvidaram também. E eram os servos que caminhavam com o Senhor, estavam com o Senhor o tempo todo. Ouvia o Senhor falar que Ele ressurgiria no 3º dia. Mas quando aquelas mulheres disseram que o Senhor havia ressuscitado, eles duvidaram. Alguns até foram ao túmulo para comprovar. Pedro, ao chegar no túmulo, encontra ali os lençóis, os panos, mas o Senhor não estava. É onde nós somos chamados, meus queridos irmãos e irmãs,
a acreditar no Senhor. A fé é acreditar em algo que você ainda não está vendo, em algo que não é palpável, mas ter a certeza no coração: o Senhor vive, e a palavra do Senhor se cumpre no meio de nós. Segundo Lucas, no capítulo 24, Jesus reacende a fé dos apóstolos quando, ao partir do pão, ali com os discípulos de Emaús, e ao se apresentar no meio deles, podemos ver um momento em que Jesus caminha com aqueles discípulos no caminho de Emaús, e eles falavam da morte do Senhor. Estavam tristes, desanimados, desamparados. E o Senhor caminhou com eles. Ali era mais um testemunho de que o Senhor vive e está no meio deles, no meio de nós. E quando eles já chegavam em sua casa, o Senhor fez com que passasse mais adiante, mas ali começa a descoberta, quando eles dizem para o Senhor: fica conosco, já é tarde e o dia já declina. Jesus, até então eles não sabiam que era Jesus, senta com eles na mesa. Meu querido irmão e minha irmã, é o momento em que Jesus se faz presente, em que Jesus se revela ao partir do pão. Claro que antes disso o Senhor faz toda uma retrospectiva com eles, falando de tudo o que aconteceu e de tudo o que deveria acontecer. Mas assim como conosco, somos lentos para entender a palavra do Senhor. E muitas vezes a meditamos, mas quando chega a tempestade, quando chegam as dificuldades, a esquecemos. A palavra do Senhor, ela começa a perder sentido quando a nossa fé é ofuscada. Mas Jesus, após ter relembrado a eles, pegou o pão, partiu e entregou. Ali o Senhor se revela mais uma vez, e os discípulos entenderam que era Jesus, e Jesus desapareceu. Mas eles olharam um para o outro e diz: o nosso coração ardia. Eles disseram um para o outro: não ardia o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho? Meu querido irmão e minha irmã, quando Jesus se revela, eles começam a perceber que tudo o que estava acontecendo ali era o Senhor que se apresentava a eles. E ao arder o coração, ali vem para nós uma explicação bem clara do que é a fé. Quando nós confiamos no Senhor, quando temos a experiência do Senhor, quando nós nos aproximamos do Senhor, e a fé é sustentada em nós, o nosso coração arde, porque este amor que o Senhor tem por nós, ele se irradia. E é assim que nós devemos ser. É assim que nós nos encontramos diante do Senhor. O nosso coração arde, porque ali nós sabemos, é a nossa salvação. É o Senhor dos senhores. É tudo que precisamos. E Jesus, após ter se revelado a eles, que se tornaram mais um testemunho,
vemos aí vários testemunhos da aparição do Senhor Jesus após a sua morte. Para que nós meditamos sobre isso? Para percorrer o caminho da fé. Primeiro as mulheres ao chegar ao túmulo e a revelação dos anjos a elas. Depois o Senhor se revela aos discípulos de Emaús, percorrendo o caminho, para dizer: o Senhor vive, creia nele. E o Senhor, logo depois, vai se revelar também aos apóstolos, porque quando os discípulos de Emaús chegaram e estavam reunidos com os apóstolos, Jesus, antes deles terminar de contar o que havia acontecido, Jesus se aparece no meio deles e se apresenta. Ali os discípulos ficam desconcertados, eles não entendem direito, mas é verdade, o Senhor está vivo. Queridos irmãos, nós não estamos falando aqui de pessoas distantes. Nós estamos falando aqui de pessoas que eram íntimas do Senhor, pessoas que estavam no colo do Senhor, que debruçavam no peito do Senhor, pessoas próximas, que estavam desoladas. Por isso eu quero dizer a você que nos acompanha nesse momento, talvez você está desolada, talvez você não tem mais motivo para acreditar, talvez a sua fé está abalada neste momento. Sinta a presença do Senhor, deixa a presença do Senhor arder o teu coração. Esse arder vem do fogo da graça. Ter fé, meu irmão, minha irmã, é graça de Deus, é graça que vem do alto. Deixa o Senhor te levantar novamente, assim como aqueles discípulos estavam desolados, desacreditados, porque aqueles a quem eles tinham depositado a sua esperança, a sua confiança, tinha morrido, e não era uma morte comum, foi uma morte de cruz, onde o Senhor escolheu o trono para nos revelar a sua grandeza de rei. E ali os discípulos começam a entender a palavra do Senhor que havia sido meditada, que eles haviam escutado o tempo todo, começa a fazer sentido na vida deles. A palavra do Senhor começa a trazer transformação, trazer semente de vida nova, alimentar a fé daqueles apóstolos que estavam desconsolados. Jesus apareceu a eles. Mas, meus irmãos, vamos ver um pouquinho à frente ainda o que a palavra de Deus ela vem dizendo. Quando Jesus apareceu a eles, que eles viram e comprovaram: o Senhor vive. Então a nossa fé não é em vão, a nossa fé é verdadeira. Nós acreditamos em algo que estamos vendo, que podemos experimentar, que podemos tocar, assim como o Senhor diz: vem, toca em mim. Veja que sou de carne e osso. E Jesus, para comprovar, comeu com eles. Jesus pergunta o que tem para comer, come um peixe, para mostrar a eles: eu vivo, eu estou vivo. Quando Jesus termina toda aquela aparição com os seus apóstolos, Jesus senta e começa a dizer para eles. E por fim ele diz: enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permaneçam na cidade até serdes revestido da força do alto. No versículo 49 de São Lucas, do capítulo 24 de São Lucas. Permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. Nós somos estes filhos do Senhor, os quais Ele convida a
permanecermos firmes, porque Ele enviaria sobre nós o Espírito Santo Paráclito. Eis o que acontece no dia de Pentecostes. Por isso o Senhor prepara os seus apóstolos, não para finalizar todo aquele processo em que Ele estava ali no meio deles, mas para dizer: a esperança não acabou, a palavra se cumprirá ainda mais, o Espírito Santo virá sobre vocês, o Espírito Santo Paráclito virá para transformar a minha igreja, para edificar aqueles que são meus. E é o que nós vamos ver em Pentecostes, quando toda a igreja pode experimentar essa transformação, em que os discípulos amedrontados saem em missão para anunciar o Jesus ressuscitado, para comprovar na prática que o Senhor vive e reina sobre nós. Quanta alegria pode invadir o coração do servo do Senhor, quando o Espírito de Deus se manifesta, e quando este dom da graça do Espírito Santo, este dom da revelação da fé, se concretiza no coração de cada um deles e de cada um de nós. Podemos ver também no Evangelho de São João, no capítulo 21, versículos de 1 a 14, quando Jesus ressuscitado aparece novamente aos apóstolos. Só que dessa vez, queridos irmãos, Pedro já tinha desistido novamente. Pedro diz aos seus colegas: vou pescar novamente. E os seus companheiros também disseram: vamos contigo, vamos retornar à nossa missão de antigamente. Antes do Senhor éramos pescadores e vamos voltar a pescar. Só que quando eles estão ali no meio do lago pescando, Jesus aparece à beira do lago. Só que eles não sabiam que era o Senhor. E o Senhor pergunta a eles: pegaram algum peixe? Eles disseram não. É quando o Senhor diz para eles: jogai a rede do lado direito do barco. E ali eles puderam experimentar mais uma grande maravilha do Senhor, quando a rede se encheu de peixes que eles nem conseguiam arrastar direito. Olha só a experiência. E aí um dos discípulos do Senhor já sentiu logo: é o nosso mestre. Pedro, ao perceber que estava sem roupa, vestiu a roupa e pula na água. Ele vem ao encontro do Senhor. Meus irmãos, por mais que nós nos distanciamos de Deus, por mais que nós voltamos a pescar, quando temos a experiência de encontrar o Senhor pessoalmente, a experiência de encontrar-se com Jesus, ela transforma a nossa vida de tal modo que nós nos colocamos à disposição. Talvez você tenha voltado a velhos caminhos, caminhos antigos em que você já caminhou muito na sua vida. É preciso deixar que Jesus se revele a você, que Jesus se volte para você, mostre a sua face, para que o seu coração se transforme e a sua vida torne nova. Meus irmãos, podemos ver aí o caminho da fé, onde Jesus se revela e as pessoas são transformadas, e os seus apóstolos voltam para os braços do Senhor e renovam a sua fé. O dom de Deus, a fé é um grande dom de Deus, que é revelado para nós,
Queridos irmãos, ao ter essa experiência da fé, nós entramos no caminho da conversão. A nossa conversão está no plano de Deus. Deus quer a nossa santificação, a nossa santidade. É isso que Ele nos revela em Marcos capítulo 1, versículo 15. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão é uma grande graça de Deus. Deus, de fato, chama os homens para servi-lo em espírito e em verdade. Ao revelar-se para os seus apóstolos, o Senhor os convida novamente a levar o Evangelho a todos aqueles que tanto necessitam. E é por isso que Deus envia o Espírito Santo para renovar os nossos corações. E a conversão, meu irmão, como nós sabemos, é mudar a direção, mudar aquilo que já estamos vivendo. Talvez nós estamos seguindo a voz do mundo e esquecemos de ouvir a voz de Deus. Estamos voltando a fazer aquilo que não deveríamos. O amor de Deus nos convida a largar para trás o pecado, a deixar uma vida desregrada, para trilhar os caminhos do Senhor. Volta o teu coração para o Senhor. Encontre o caminho da fé, meu irmão, e renove o seu processo de conversão. O Senhor nos convida e nós não podemos fingir que não estamos escutando. Com tudo o que nos está acontecendo ultimamente, com tudo o que se passa ao nosso redor, abramos os nossos ouvidos e o nosso coração para escutar o Senhor, para entender que a ressurreição do Senhor não é em vão, que a ressurreição do Senhor traz vida nova para cada um de nós. Precisamos ser este sinal de vida nova, sinal de conversão. E é tudo pela graça da fé e da esperança, meu irmão. Precisamos meditar a palavra do Senhor. Precisamos nos embasar no catecismo da Igreja Católica. São fontes que nos dão sustentação, que não deixam a nossa fé em vão, que fazem com que a nossa fé não seja vazia, mas que tenha fundamentação, que tenha fundamentação espiritual, teológica. A maioria das pessoas que não acreditam no Senhor, elas buscam explicações científicas. E é por isso que a igreja ela nos traz a fé, a base também da ciência. A nossa fé se fortalece quando nós unimos também aquilo que conhecemos, aquilo que podemos ver e experimentar. E é por isso que nós cristãos temos a graça de experimentar o Senhor, que vive e reina no meio de nós. E que neste dia de Pentecostes derramará sobre nós o Espírito Santo Paráclito, para renovar a sua igreja, para renovar a nossa casa, a nossa família, para dissipar todo o mal e toda a treva, todo o pecado e toda a concupiscência, toda a inveja, toda a maldade. Tenha fé e esperança, meu irmão, minha irmã. Que o Espírito Santo de Deus se derrame sobre você. Por isso eu te peço agora, dobre o teu coração diante do Senhor. Creia no Senhor, busque o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Mergulhe a tua vida na misericórdia de Deus. Que as bênçãos do Senhor venham sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. Renove a sua fé e a sua esperança, hoje e sempre. Amém.